Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, Ministério da Brasilândia. Hoje um dia especial, hoje é o culto de ceia e nós vamos falar hoje sobre Jesus, amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 16, versículo 15 e 16. Mateus, capítulo 16, versículo 15. Amém? Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos por mais essa oportunidade de poder pregar a sua palavra, de poder, Senhor, manifestar a tua graça através da ministração do Evangelho de Jesus Cristo. Pai querido, eu me coloco diante da tua presença, me coloco, Senhor, diante da tua casa, Senhor, da tua igreja. A igreja é tua, Pai querido, em nome de Jesus. E eu, Pai querido, em nome de Jesus, eu me escondo atrás da cruz, Senhor, em nome de Jesus. Pai, faça a tua obra, Senhor, faça a tua obra, Senhor, usa a tua palavra, Pai. Hoje é dia de ceia, Senhor. Nós queremos, Pai amado, celebrar a Cristo. Nós queremos, Senhor, celebrar aquele que reina, celebrar aquele que morreu em nosso lugar, aquele que tudo pode, Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, fala conosco, Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhe ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vou ler mais uma vez. E disse-lhes ele, Jesus, dizendo aos seus discípulos: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a primeira coisa que eu aprendo quando eu ouço as palavras de Jesus é que Jesus, ele não precisava de uma resposta. Jesus, ele não precisava que alguém lhe interrogasse qualquer tipo de coisa, porque Jesus, ele conhecia os pensamentos das pessoas. Quando alguém indagava em seu pensamento sobre qualquer coisa, Jesus já prontamente lhe dava ali uma resposta. Nós temos o exemplo de Simão leproso, quando Jesus está na sua casa e aquela mulher pecadora, ela se lança aos pés de Jesus e ali chorando, ela rega os pés de Jesus, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e com os seus cabelos ela enxuga os pés de Jesus ali em um gesto de profunda adoração. Mas aquele Simão, aquele homem que estava promovendo aquele banquete, ele diz no seu coração, na sua mente, ele fala: olha, por que se esse soubesse quem é ela, né, ele não deixaria que ela o tocasse, porque nessa época havia essa questão de que um pecador não podia tocar num sacerdote, porque senão ele se tornaria imundo. E ali Jesus responde aos pensamentos de Simão e diz: Simão, eu entrei na sua casa e tu não me lavastes os pés com água, mas esta mulher não cessa de lavar os pés com as suas próprias lágrimas. Eu entrei na sua casa e você não me deste um ósculo santo, não me deste um beijo, mas esta beija os meus pés sem cessar. Então Jesus, ele não precisava de respostas, ele conhecia os pensamentos das pessoas, ele sabia quem era quem. E eu entendo que um princípio de um educador, né, para que uma mensagem seja ensinada, às vezes o artifício da pergunta é algo importante. Temos aqui o pastor Edil, que é um professor, né? Temos também a Monielle, que é uma pedagoga,
né, formado em pedagogia, e vão me dizer, vão me suportar nesse sentido de que a pergunta, ela é didática. Muitas vezes um mestre, ele faz uma pergunta, não é porque ele está querendo saber uma informação, mas ele está induzindo aos seus ouvintes, aos seus alunos, para saber se eles realmente aprenderam aquela pergunta, aquilo que está sendo questionado. Amém? Glória a Deus. E Jesus aqui, nós lemos um texto que Jesus, ele faz um questionamento aos seus discípulos. Ele faz um questionamento. Se você voltar comigo, no versículo 13 de Mateus 16, você vai encontrar o seguinte texto. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João o Batista. Eu acho que estão precisando de ajuda lá no fundo, lá, viu, irmão? Hoje está meio tenso a escolinha lá, amém? Uns, versículo 14, e eles disseram, uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, e outros, um dos profetas. Até Jeremias entrou na dança aqui, pastor Edinho. Jesus, ele queria saber o que as pessoas diziam sobre ele. Ele queria saber dos discípulos o que os homens da cidade, os homens da multidão, aqueles que ouviam o seu discurso, estavam falando quem ele era. Quando aqui ele fala o Filho do Homem, está se referindo a si mesmo. Ele está se referindo a ele como o Salvador, a relação que Jesus, sendo Deus, ele teve com o homem. Ele esvaziou-se da sua divindade e ele se manifestou em corpo físico, entrando pelas vias normais do mundo, nascendo da Virgem Maria. Ele foi um homem e ele andou sobre essa terra. Por isso ele sempre falava de si mesmo como sendo o Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. E aqui ele pergunta: o que eles dizem que sou? O que os homens dizem que eu sou? Que o Filho do Homem... Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí uns respondem João o Batista, o outro responde Elias. E cada um tinha uma opinião diferente. Cada um dizia alguma coisa sobre Jesus. Jesus deve ser um profeta. Jesus, ele deve ser Jeremias. Jesus, ele deve ser João Batista, que Herodes matou e que agora reencarnou em Jesus. Esse foi o maior absurdo, né? Porque quando Jesus nasceu, João Batista já era vivo, né? João Batista, ele veio ali preparando o caminho para Jesus, né? Então, seria impossível que João Batista fosse a reencarnação de Jesus. Mas ali alguns falaram, não, ele é João Batista. Outros diziam que ele era o profeta. Cada um tinha uma opinião. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu acho interessante, irmãos, é que essa passagem, ela tem 3 tipos de versículos que correspondem ao mesmo texto, amém? Nós temos 4 evangelhos. Os evangelhos que são chamados sinóticos, os evangelhos que se relacionam entre si, que é Marcos, Lucas e Mateus, né? Esses 3 evangelhos, eles falam mais ou menos as mesmas coisas, só que de formas diferentes. E aqui eu tenho 3 tipos de situação, de versículos que Jesus, ele faz essa pergunta, só que de maneira diferente, amém? Então em Marcos capítulo 8, versículo 27, Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Ele pergunta quem que os homens dizem que ele é. Só que lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 18, ele diz assim: quem dizem a multidão que eu sou? Amém? Primeiro ele diz em Marcos para o que ele quer saber o que os homens dizem sobre ele. Depois ele pergunta, ele quer saber o que a multidão diz sobre ele. Mas aí aqui em Mateus, o que nós lemos, ele diz
e vós, quem dizes que eu sou? Amém? E foi o primeiro texto aqui que nós lemos no versículo 15. E disse-lhes ele: e vós, quem dizes que sou? Aqui as pessoas tinham opiniões formadas sobre Jesus, mas a meditação que eu quero trazer para a igreja nessa noite é: o que você diz sobre Jesus? Qual é a resposta que você tem para dar para Jesus hoje? Porque hoje o Senhor Jesus pergunta para mim e para você: e vós, quem dizes que sou? Muitos por aí falam muitas coisas sobre Jesus, mas eu quero que hoje você saia com essa resposta para dar ao Senhor: o que você diz de Jesus? Amém? Glória a Deus. Irmãos, dar uma resposta a Jesus é uma coisa comum na palavra. Nós encontramos alguns textos de alguns personagens que falaram para Jesus algumas palavras que ficaram marcados na história do Novo Testamento. Nós temos aqui como um primeiro exemplo uma mulher que a Bíblia não cita nem o nome dela. Uma mulher que a Bíblia fala que ela é Ciro-Fenícia, era uma mulher estrangeira, era uma mulher que não fazia parte do povo de Israel. E essa mulher, quando Jesus passava com os seus discípulos, ela vinha clamando e gritando atrás de Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela vinha clamando atrás de Jesus, e os discípulos, olhando que ela era uma mulher estrangeira, repreendia ela e dizia: cala-te, porque o mestre não vai te ouvir. Mas Jesus, ele parou e ele ouviu a voz daquela mulher aflita. E aí Jesus, ele não fez nenhuma pergunta para essa mulher Ciro-Fenícia. Jesus, ele fez uma afirmação. Ele falou para aquela mulher, ele olhou para ela e disse assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Olha o que Jesus disse para aquela mulher. Não se referindo que ela era um cachorro ou qualquer coisa parecida. É porque ela era uma estrangeira, né? E ali alguns dizem que ela era uma mulher cananeia. Então por isso que Canaã, né, vem de cão. E cão, ela falou dos cachorrinhos. Enfim, Jesus não estava ofendendo ela. Mas Jesus disse que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio para os estrangeiros naquele momento. O tempo da igreja ainda viria. Mas aquela mulher, ela deu uma resposta a Jesus. Marcos capítulo 7, versículo 28 e 29. Ela disse assim: ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor. Olha a resposta que ela deu: mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Glória a Deus. Versículo 29. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Aqui, irmãos, essa mulher Ciro-Fenícia, ela deu uma resposta de humildade. Ela se humilhou na presença do Senhor, quando o Senhor disse: não é lícito que os cachorrinhos comam do pão dos filhos. Ela disse: amém, Senhor, é certo isso, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos filhos. Olha a resposta que essa mulher deu. Ela surpreendeu Jesus. Jesus olhou para ela e disse: por essa resposta, você vê a importância, irmão, de nós termos a resposta para dar ao Senhor. Quando Ele nos indagar, quando Ele nos questionar, ela deu uma resposta de humildade, mas ela reconheceu quem era Jesus. Glória a Deus. Ela disse: se ao menos você permitir que uma migalha caia da mesa dos filhos, a minha filha vai ser curada, ela vai ser liberta, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque eu creio e eu sei que o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que está escrito em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Ela sabia que aquele homem
aquele Jesus poderia libertar a filha dela apenas com uma migalha da bênção. Amém? Glória a Deus. Você quer uma migalha de bênção, irmão? Só uma migalha, irmão. Mas Deus, Ele tem um banquete completo para você, irmão, porque você é a igreja do Senhor. Você já aceitou Jesus. Jesus é o teu Senhor, irmão. Jesus, Ele tem pão fresco para dar para a tua vida. Se só uma migalha já libertou a filha daquela mulher, então você imagina o que Deus tem preparado para a tua vida. Uma vida de cura, uma vida de libertação, uma vida de transformação. O Deus tem transformação para a tua vida nessa noite. Uma outra resposta que certa feita deram para Jesus também deixou Jesus assim pressionado, né? Como se, né, nós pudéssemos impressionar a Deus. Mas Jesus ele ficou assim, falou: nossa, que resposta de um certo homem, de um certo centurião, um homem que também não era do povo de Israel, um homem que era romano. Um centurião era um soldado, um líder de exército romano que comandava 100 homens. Comandava 100 homens, ele era um centurião. E ele tinha autoridade, ele tinha homens debaixo ali da sua autoridade. Ele sabia o que era autoridade. Ele teve ali uma resposta de fé quando ele chega para o Senhor e fala que o seu servo estava enfermo. Ele pede para Jesus curar o seu servo. Olha o cuidado que esse centurião tinha sobre um servo, que muitos desprezam, né? Muitos desprezam as pessoas. Esse centurião, ele tinha assim um apreço pelo seu servo que estava doente. E ele foi até Jesus. Ele disse para Jesus que Jesus curasse o seu filho, o seu servo. E Jesus, ele se propôs aí. Ele disse: eu vou lá para curá-lo. Mas aí, e a resposta desse centurião em Mateus capítulo 8, versículo 8, quando ele diz assim: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado se irá sarar. O meu criado sarará. Ele diz: você não precisa nem entrar debaixo do meu telhado, e só envia uma palavra que o meu servo será curado. Olha a resposta de fé que esse homem, que esse romano teve para Jesus. Mas não foi só uma resposta de fé, foi uma resposta que reconhecia quem era Jesus. Ele disse: eu também sou homem de autoridade. Eu digo ao meu servo vai, ele vai. Eu digo ao meu servo vem, ele vem. Então envia somente uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus olhou para aquela resposta e disse: nem em Israel achei tamanha fé como desse homem. Vai, o teu servo está curado. E diz a palavra que aquele homem voltou feliz, crendo. E quando ele chegou, ele perguntou: a que horas que aquele servo tinha sido curado? Porque ele estava curado. E ali diz a palavra que ele foi curado bem na hora em que Jesus liberou aquela palavra e disse: vai, o teu servo está curado. Amém? Glória a Deus. Uma resposta de fé, mas que reconhecia quem era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos também aqui um exemplo de um certo servo, que a Bíblia fala que esse servo era um servo mau, um servo negligente. Mas observe a resposta desse servo. Jesus, ele contou uma parábola. Ele disse que um senhor, ele foi viajar. E quando ele foi viajar, ele separou uma quantidade de dinheiro. Ali, em algumas traduções fala talento, outras traduções fala mina, né? Outros textos paralelos fala mina, e nesse caso que eu vou citar é as minas, né? Em Lucas 19, versículo 20. E ele repartiu essas minas a cada um e foi viajar. E quando ele voltou, ele foi prestar contas, ele foi pedir contas aos seus servos daquele dinheiro que ele tinha deixado. E um que recebeu X minas, ele falou: toma aqui, eu negociei essas minas e toma aqui, eu ganhei a mais, né? Eu multipliquei aquilo que você deixou em minhas mãos.
E o Senhor falou: servo bom e fiel, e foi até o próximo, e o próximo disse também: olha, o Senhor me deu uma quantidade de minas aqui, eu repliquei, eu multipliquei. E ele disse: servo bom e fiel, fosse fiel no muito, te colocarei sobre tantas cidades. Ele colocou ali como sendo uma recompensa futura de um reino que seria implantado, e ele falou que dividiria esse reino com os seus servos, com os seus súditos. Mas quando ele chega nesse servo, ele pergunta o que ele tinha feito. Então no versículo 20 de Lucas 19, ele diz assim: e veio outro dizendo: Senhor, eis está aqui a tua mina, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e que cegas o que não semeastes. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui este homem, ele foi um homem mau e negligente, mas pelo medo, ele enterrou aquilo que Deus entregou em suas mãos. E a resposta que ele deu foi a própria palavra de condenação para ele. Ele respondeu para o seu senhor: olha, eu tive medo, eu guardei, eu enterrei aquilo que você tinha me confiado, porque eu sabia que tu eras um Senhor severo, um Senhor duro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ele deu uma resposta de medo, mas ele também reconheceu que o seu Senhor é um Senhor severo. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz: considerai a bondade do Senhor, mas considerai também a sua severidade, porque se ele não poupou os ramos da videira verdadeira, que era Israel, antes ele cortou pela sua incredulidade, será que ele não poupará nós, que somos a videira brava, a figueira brava que foi enxertada na figueira verdadeira? Irmãos, Deus, a palavra do Senhor diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vivemos em um período em que o temor tem fugido da igreja. As pessoas não têm temido a Deus como deveria. As pessoas não têm respeitado a Deus, não têm reconhecido que o Senhor, ele irá pedir contas de tudo aquilo que ele tem posto em suas mãos. Tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado, desde antes da fundação do mundo. E nós, por medo de servir, medo de sacrificar o nosso mundo, a nossa vida secular, medo de sacrificar o nosso trabalho, medo de sacrificar a nossa faculdade, medo de sacrificar as coisas que nos agradam para servir ao Senhor. Meu irmão, essa resposta não vai colar quando Jesus te pedir conta. Ah, Senhor, toma aqui o que é teu, eu tive medo. Irmãos, essa não é a resposta que Deus quer ouvir de você. Deus, ele quer ouvir a resposta dos outros. Disse: toma aqui, Senhor, o Senhor me confiou, e olha, eu produzi. Deus, ele quer que você e eu produza no reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque a árvore que não dá fruto, irmão, ele corta e lança no fogo, que arderá eternamente. Mas aquele que dá fruto, esse ele poda. Olha, eu acho tremenda essa palavra. Quem não dá fruto, ele já corta de vez, mas quem dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Se você está passando por um processo na tua vida, se você está sentindo a poda de Deus na tua vida, meu irmão, se alegra, porque se você está dando fruto, Deus, ele vai multiplicar esses frutos, para que você dê mais fruto ainda. Deus, aleluia. Não deu uma resposta de medo ao Senhor, mas deu uma resposta de coragem e de fidelidade sobre aquilo que Ele fez na sua vida e entregou e confiou nas suas mãos. Amém? Glória a Jesus. E nós temos agora aqui uma parte que fala de alguns soldados. A resposta que alguns soldados deram acerca de Jesus. São duas situações. A primeira é quando Jesus, lá em João capítulo 7, ele está pregando, e os fariseus e os religiosos chamam alguns soldados e dizem: vai lá e prende Jesus. Vai lá e prende aquele homem.
prende esse blasfemo, ele diz que ele é o Filho de Deus, vai lá e prende ele. E aqueles servos, aqueles servidores, eles saem com uma missão de prender Jesus. Só que a palavra do Senhor aqui em Lucas 7, em João 7, no versículo 44, diz que quando esses homens, eles chegam para prender Jesus, eles têm um encontro com o poder da palavra de Jesus. Quando eles têm um encontro com Jesus pregando o Evangelho, eles entram ali, eles estão chegando, eles falam, agora a gente vai prender eles, essa é a nossa missão. Eles deviam estar armados, eles já deviam estar convictos, eles deviam estar obstinados a prender Jesus, porque essa era a ordem dos seus comandantes. E eles tiveram um encontro com o poder da pregação de Jesus, o poder da palavra que emanava dos seus lábios, a palavra que jorrava a vida, ele jorrava a eternidade, o poder daquilo que saía dos lábios de Jesus. Em João 7,44 a palavra do Senhor diz assim: e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Alguns queriam prendê-lo, esses servidores, eles queriam prender Jesus, mas ninguém lançou mão nele. Versículo 45: e os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não os trouxeste? Nós não te mandamos, nós não demos uma ordem para que vocês trouxessem Jesus preso, por que vocês não trouxeram? E aí vem a resposta desses soldados, desses servidores. E responderam os servidores, versículo 46: nunca homem algum falou como este homem. Nunca homem algum falou como este homem. Eles foram para prender Jesus, mas quando eles ouviram a voz, quando eles ouviram a pregação da palavra de Deus, quando eles ouviram a voz de Jesus, eles disseram: não, nunca nós ouvimos alguém falar como esses homens. Glória a Deus. Eles tiveram um encontro com o poder da palavra de Deus. Talvez hoje você esteja aqui, talvez você não tenha ouvido muito sobre Jesus, talvez hoje seja a primeira vez que você está ouvindo sobre Jesus. Meu irmão, hoje a palavra da vida está sendo anunciada, e se você abrir o seu coração, você sairá deste lugar sabendo que Jesus Cristo, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta. Jesus Cristo salva pelo poder do seu Evangelho da paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas aqui nós temos outros soldados que também foram prender Jesus. Nós temos aqui a passagem do Getsemane, aquela passagem que Jesus está ali com seus discípulos e ele está prestes a ser preso, porque ninguém prendeu Jesus. Jesus, ele se entregou a si mesmo. Jesus, ele disse: o Filho do Homem tem poder de dar a sua vida e tem o poder de tomá-la outra vez. Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Os judeus não prenderam Jesus. Foi ele mesmo que, para que se cumprisse as Escrituras, para cumprir o propósito do Pai, que ele se entregou. E aqui nós vemos alguns soldados vindo com Judas, o Iscariotes, o traidor, aquele que vendeu Jesus, aquele que vendeu por 30 moedas de prata, né? Chegou para os sacerdotes e disse: eu sei onde ele está e eu entrego ele a vocês por um valor. Ele foi o traidor de Jesus. E ali, quando Jesus ele chega, ele beija, ali Judas beija Jesus, porque esse era o sinal que Judas combinou com os guardas, né? E ainda Jesus disse: com um beijo traístes o Filho do Homem. E ele vai, e aí vem essa pergunta. Aí Jesus, ele sabendo, versículo 4 de João 18: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se,
quando ali os soldados estavam chegando, quando Judas veio e deu um beijo nele e traiu, ele se adiantou, ele foi ao encontro desses soldados e adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Eu tenho certeza que Jesus não falou mansinho com ele. Eu tenho certeza que Jesus não falou zen, todo, paz e amor. A quem buscais, soldados de como é o nome não foi os soldados do templo, os soldados de Pilatos, não, Pilatos não, como é o nome lá do sacerdote, pastor? Nem você lembra o nome do sacerdote? Caifás, esses soldados eles não eram romanos, eles eram do templo, eles eram soldados do sacerdote, eles que cuidavam da guarda do templo, então eles eram soldados de Caifás. Ele não chegou: amigos, quem buscais? Eu acredito que Jesus, ele deu um passo à frente, foi ao encontro e colocou o dedo de profeta na cara daqueles soldados e disse: a quem buscais? Com toda a autoridade que o Filho de Deus poderia ter. Versículo 4: Jesus, sabendo todas as coisas que havia de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? Versículo 5: responderam-lhe: a Jesus Nazareno. E disse Jesus: eu sou. E Judas, o que traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: eu sou, recuaram e caíram por terra. Aqui esses soldados tiveram um encontro com o nome daquele que é. Quem vocês procuram? Jesus de Nazaré. Sou eu sou. E aqueles homens recuaram e caíram por terra, porque a autoridade de Jesus estava nos seus lábios, e ele disse: eu sou. Quando ele disse eu sou, ele se remeteu a Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Moisés questiona a Deus e diz para Deus lá na sarça ardente: quem eu vou dizer que me enviou? E o Senhor disse: eu sou o que sou. Ali Jesus estava dizendo: eu sou o Messias, eu sou o que sou, eu sou, meu irmão. Jesus, ele é. Glória a Deus. Jesus, ele é. Não temos adjetivos para comparar. Jesus, ele é. Em João 8:24 ele diz: se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. E em João 8:28 ele diz: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Levantar, crucificar. Em João 6:35 ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Em João 10:7 ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele é a nossa salvação, Ele é tudo que nós precisamos para vencer, para prosseguir, para caminhar, para sermos aquilo que Jesus quer que sejamos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem é Jesus para você? Se Jesus te perguntasse hoje: o que a Rosana diz que eu sou? Se o Senhor Jesus perguntasse hoje: o que a Andréia diz que eu sou? Cada um pode colocar o seu próprio nome nessa pergunta. Ele é, irmão, tudo que você precisa. Ele é
tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você precisa para ser salvo, para morar na eternidade, para viver eternamente, para ser abençoado por Deus. Ele é tudo o que você precisa, está em Jesus Cristo de Nazaré. E eu finalizo em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Pantocrator. Ele é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Ele é na sua vida. O que Jesus Cristo é na sua vida, meu irmão, é você que vai crer, é você que vai determinar. O Todo-Poderoso, Ele é na minha vida o meu guia e o meu mestre. Amém? Glória a Jesus. Eu termino aqui e eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor por essa palavra, em nome de Jesus.